Boa noite a todos! Estamos de volta aqui com o nosso 7º episódio do programa Somos Todos Humanos, pela rhradio.com.br, canal do YouTube Somos Todos Humanos, podcast no SoundCloud, RH Rádio, página no Facebook, Grupo Vegas, ou RH Rádio, ou Vegas Cultural. Todas essas plataformas possíveis vão estar lá disponibilizando esse episódio, que hoje traz uma lenda da cultura do Brasil, vamos dizer assim, e do mundo, né? Por que uma lenda? Porque o cara faz eventos internacionais em Botucatu e chama, assim, o estado inteiro para ir lá assistir as atrações de blues e tal. O cara faz do estacionamento de carro uma mega casa de shows. Como que você explica o negócio dele? E de uma hora para outra o cara vira um empresário do entretenimento noturno, né? Mas como que isso acontece? Quem é o ser humano por detrás de tudo isso, né? Como que isso aconteceu? Quem é o ser humano é esse cara que vocês estão vendo aí, o Vladimir do Vila Blues. E aí, Vladimir, fala um salve aí pra galera aí. E aí, Rodrigão, obrigado pelo convite. Um abraço a todos aí, a todos os ouvintes. Vai ser muito legal a gente poder trocar essas ideias, bater esse papo, relembrar algumas coisas que foram muito legais, inclusive com a banda Relíquia, né, cara? Que foi a primeira vez que alguém tocou Frank Zappa no Vila Blues, foi você com a sua banda, e outras coisas que são inesquecíveis, né? Eu tô lá curtindo um som que eu conheço e eu achava que ninguém conhecia. Aí o cara chega lá, nossa, esses caras estão tocando King Crimson, quem toca King Crimson? Eu falei, esses caras tocam, velho. Muito Cara, legal, pô. Obrigado pela oportunidade aí, cara. é o maior prazer falar com você. Esses dias eu estava fazendo uma espécie de pauta do programa. Quem que eu vou chamar? Quem que eu vou chamar? Não veio outro nome na cabeça, não sei você e o meu amigo Evandro Negruti, lá do Bar da Montanha de Limeira, que também é um cara que faz vamos dizer assim, difunde a cultura da melhor forma aqui, né? Principalmente se tratando de banda ao vivo, vamos dizer assim, né? E eu, quando era moleque, eu era um cara meu pai me liberava para sair à noite. A Americana tinha um bar chamava Viena. Você ia lá, as bandas tocavam, vinha banda de fora também, mas não no nível do Vila Blues e do Bar da Montanha. Era um nível mais regional, eu diria assim, não tão internacional. Mas assim, como é que era você na juventude? Você era esse adolescente que seu pai e sua mãe liberava você assim para sair, ver show? Você era um cara mais reprimido? Como que era a sua adolescência? Você era um cara curtidor da vida noturna já desde moleque? Cara, assim, meus pais não me liberavam, não, mas eu fugia. Eu dava um jeito, eu contava uma história, e eu sempre tive muito interesse pela música, cara. E eu não tenho. Já tentei, mas eu não tenho talento para tocar absolutamente nada, nem muito menos para cantar. E sou apaixonado por música, vivo música todos os minutos praticamente da minha vida, né, nos meus quase 54 anos. Então eu saía muito, eu sou muito precoce, cara, sempre fui muito precoce. E os meus primeiros amigos, né, vamos chamar assim, eram meus primos que tinham 5, 6, 8 anos mais do que eu, né? Então eu com 7 já andava nos rolês de moto lá em São Paulo, no Parque Ibirapuera, no tobogã, nos encontros de moto, nos shows do Raul Seixas, essas coisas assim. Eu era sempre o mascotinho da minha prima. Tem uma prima muito, não sei se ela vai ouvir esse programa aí, ela é lá de Jundiaí agora. E então eu sempre tive muito antenado dessa coisa da música. E aí, bem jovenzinho, eu saía muito para ir no circuito cultural de São Paulo, né, que a gente tinha acesso, no Centro Cultural São Paulo Vergueiro, lá da Vergueiro, eu fui assistir muitos shows. Eu sempre tive muito interesse por música, saca? Você era de São Paulo, antes de ser de E Botucatu, você era de São Paulo? eu nasci e criado em São Paulo, ali na região de Pinheiros, Butantã, Vila Madalena, minha família é dali. Então, um lugar assim, que pulsa muita música, muita cultura, saca? Muita mesmo. Sim. Ali é um lugar bem especial, cara. A gente teve a oportunidade de assistir coisas ali. Bom, uma coisa que, se quiser me cortar, me corte, mas o Raul Seixas era meu vizinho.
Raul Seixas morava na rua de trás da minha. Aliás, ele morou no Butantã 2 épocas. Primeiro, ontem eu ainda estava vendo um... Pô, dá um gole desse café aí, cara. Bom, cara, é um café temperado com um pouquinho de canela, saca? Então, e aí eu estava vendo ontem num grupo desses de carros antigos, né, que eu gosto de carros antigos também, e um cara postou um anúncio do Raul Seixas, em 1975, anunciando um Opala que ele tinha, um Opala 73, estava vendendo o Opala dele, um anúncio de jornal, inclusive dando grátis autógrafo em pôster, disco, alguma coisa assim, e o endereço para contato, né? O carro está na Avenida Caxingui com a Avenida Vital Brasil. Então, e aí eu relembrei que foi a primeira vez que o Raul morou no meu bairro. Eu era bem menino, né? Tinha, em 75, eu tinha 10 anos, 9 para 10 anos. E aí ele morou lá e várias vezes ele juntava a turminha da rua ali e fazia um som, e tomava uma cerveja, e fumava um cigarro, e a galerinha ficava curtindo. Eu fui algumas vezes ali nesses rolezinhos. Pô, não Ele, tem depois, melhor mais velho... influência, hein? Não tem melhor influência, hein? Pô, que infância. Depois ele saiu do bairro, casou com uma outra mulher e veio morar na rua de trás da minha. E eu já era adolescente, né? Não era mais criança, já era um adolescente. E aí já tomava cerveja, e tomava cerveja na padaria do bairro, né? E o Raul, nessa fase, já estava bem... o alcoolismo já estava bem forte. Então, muitas vezes, eu acompanhei ele sendo meio que expulso, assim, vamos fechar, precisa ir embora, precisa ir embora, precisa ir embora. Então, mas rolou muito papo também, entendeu? Já trocamos ideias. Então, e isso também, ele era uma pessoa muito importante naquela época, né? Para todo jovem, para todo adolescente, para todo mundo que Sim, gostava de rock and roll. sim. A importância dele no movimento rock no Brasil é grande, cara. Na poesia, né? Na mensagem, né? Na irreverência. Então, isso veio fortalecer assim ainda esse desejo, essa vontade de consumir cultura, de consumir música, de consumir rock and roll. Ele veio também, pô, tem essa pegada, o cara veio da Bahia para o Rio de Janeiro primeiro, depois caiu para São Paulo e existia já esse preconceito assim de panela, né? O cara veio de fora e se destacou. No fundo, todo mundo dava muito mais crédito para o Roberto Carlos imitando o Elvis, né? Do que para o Raulzito e os Panteras, né? Então ele, de certa forma, ele também traz um pouco dessa veia de batalha. Eu vou fazer o que for possível para chegar. Eu não vou desistir porque a galera prefere dar crédito para o Roberto Carlos, né? Então, assim, de certa forma, ele veio com essa veia única, né, de energia que impulsionou e continua impulsionando, inclusive a mim, né? Eu ouço os discos dele até hoje aqui, né? Muita gente. Ele influenciou demais, cara. Mas Ele aí, influenciou cara, demais. você ficou lá em São Paulo, na sua adolescência toda, e quando que surge Botucatu na sua vida? Você foi para Botucatu quando? Cara, eu cheguei em Botucatu em fevereiro de 2001. Eu sou da área de marketing, né? Marketing, de comunicação, e já estava meio cansado de fazer. Eu fiz muita revista, fui diretor de arte de muitas revistas, e estava muito cansado já de São Paulo por conta da família, né? 3 filhos pequenos, né? E vivendo confinados num apartamento, e assim a gente sofria muito essa falta de liberdade. Liberdade que eu tive na minha infância, no bairro, lá no Butantã, né? A gente brincava na rua, né? Quer dizer, minha mãe achava que eu estava andando de bicicleta, eu estava escutando o Raul tocar violão, por exemplo, né? E, enfim, e a gente tinha uma liberdade, né? Bem legal. Agora, quando o meu filho mais novo nasceu, eu não lembro dos anos, mas enfim, quando ele nasceu, aí eu senti muito esse peso, porque vivi muito tempo em casa, né, em São Paulo, e aí nessa época eu estava morando em apartamento, e aí eu senti a barra pesada, e a gente fomos vítima de um assalto que teve ali na Raposo Tavares,
no supermercado Carrefour. E aí foi bem traumatizante, assim, saca? Foi um assalto que saiu na televisão, foi uma coisa bem horrorosa. E eu estava lá junto com os meninos, com a minha esposa, com meus filhos nesse dia. E aí uma amiga que mora em Botucatu, liguei para ela no dia seguinte por causa de outra coisa. E acabei contando, né, o que a gente tinha passado na noite anterior. Foi em janeiro isso. Janeiro de 2001. E ela falou, pô, cara, vem aqui, vem para Botucatu passar um fim de semana, dar uma desestressada, dar uma liberdade para as crianças brincar um pouco. Acho que isso vai ser legal. Aí vocês passaram por um estresse grande e tal. Eu já conhecia... Botucatu eu não conhecia. Conhecia a Demétria, né, que é uma fazenda, um lance, tipo uma comunidade antroposófica. É um bagulho bem, bem louco. E ela morava lá. Aí eu vim nesse final de semana para cá e rolou o papo de conseguir colocar eles na escola Waldorf aqui de Botucatu, que ela era professora lá, inclusive. Eu não vim para isso, né? Mas acabou rolando esse papo e eu sei que em 35 dias eu larguei São Paulo, tchau, não pensei e vim embora para Botucatu sem saber o que eu ia fazer. Ainda acreditei que eu pudesse ficar nessa ida e vinda, né? Trabalhando em São Paulo, mas aí eu fui morar na fazenda, né? No condomínio dentro da fazenda. E aí era sacanagem deixar todo mundo abandonado lá. E aí larguei mesmo, cortei meus vínculos profissionais com São Paulo e comecei um novo capítulo aí da história da nossa família. Que legal, é então, emocionante. Então, foi escolhido, né? Muito emocionante essa história, eu não conhecia. E você era editor de revistas. Essas revistas, de que ramo eram essas revistas? Especificamente de turismo. Aquela, tipo, guia de viagens, essas coisas? Eu trabalhei em várias, cara. Sim, trabalhei na áudio e vídeo, videomaker. Depois trabalhei na última revista de turismo, assim, que eu me lembro bem. Foi uma das 8 maiores revistas de turismo do mundo. Ela chama Rotas e Destinos. Era uma revista portuguesa. E a edição brasileira, naquela época, foi projeto gráfico meu. E a gente trabalhou bastante. Ela tinha um sócio, um primo, né? Roberto Maia, e ele foi editor, né, jornalista editor dessa revista, e eu fui o diretor de arte dela, projeto gráfico e tal. Mas era um trabalho muito estressante, saca? Muito estressante, eram muitas horas fora de casa. E como é que foi essa conversa? Quando você chegou e teve que falar para eles lá, meu, tô indo para Botucatu, você estava em qual editora e como que você falou para os caras que você estava indo para Botucatu? Como que foi essa conversa? Não, cara, essa conversa foi um pouco antes disso, cara, um pouco antes desse acontecimento. Eu já tinha me desligado do meu sócio uns meses antes e tinha ido para uma carreira solo, em parceria, aí dividi um espaço lá na Vila Madalena, no escritório da Vila Madalena, com uma moça que era jornalista, que era funcionária nossa. E eu tinha feito vários projetos na área de marketing esportivo, através de revistas, né? E eu tinha me dado um tempo para que isso acontecesse. Mandei propostas e iniciei conversas com todos os grandes clubes do Brasil. E era um projeto bem legal. E no final do ano não tinha rolado, e eu tinha me dado um prazo aí até o final do ano para rolar alguma coisa. Aí não rolou. Aí virou o ano, eu estava meio perdido, assim, o que a gente ia fazer, não tinha ainda assim nada concreto, né? A não ser de alguns jobs que eu sempre fiz, né? Criação de logomarca, essas coisas eu tinha, um pouco de trabalho eu tinha. E aí, quando rolou toda essa história, e eu decidi mesmo largar São Paulo e vir para Botucatu, essa moça ficou muito chateada comigo, porque ela tinha muita esperança que essa parceria fosse vingar, que ia dar resultado. O projeto era bom mesmo, um projeto consistente e independente, né? Sem a máfia, sem... Bom, enfim, era um projeto bem legal. Tanto é que depois de uns 60 dias, mais ou menos, que
que eu estava aqui em Botucatu, 45 dias, 60 dias, nessa base. Eu recebi um telefonema dela, dizendo, eu não vou falar o nome agora, mas não é por ética, mas um dos grandes clubes de futebol de São Paulo tinha pedido para fazer uma reunião, uma apresentação, porque eles estavam interessados em comprar esse projeto meu. E aí ela ficou chateada por causa disso, né? Porque, de fato, tivemos um sinal positivo, né? Era uma bolada, uma puta grana, e eu estava sem grana, e ela também. Uma questão de meses aí. E aí eu falei, não, eu não vou deixar minha família aqui abandonada no meio do mato e voltar para São Paulo naquela loucura toda. E aí eu fiz uma escolha pela família mesmo, saca? Ela não entendeu muito, mas tudo bem. Eu fiz essa escolha. Ah, mas fica fácil entender, pô. Você escolher pela família é a coisa mais óbvia, né, meu? Você foi pelo coração, não é? E, cara, assim, mudando um pouco agora para o presente, né? Obviamente que agora, mais ainda, essa questão da família está muito forte, né? A gente está mais próximo, a gente está mais em contato, né? Mas, cara, me lembro a primeira vez que eu te conheci, que eu cheguei lá no Vila Blues um pouco antes para passar o som, e nem parecia um bar, né, meu? Porque vocês estavam meio, tipo, era um estacionamento, que durante o dia era um estacionamento de carro, e aí à noite vocês tiravam os carros, colocavam umas mesas ali. De que, por exemplo, você chegou em Botucatu em 2001, eu fui tocar lá em 2012, 2013, né? Nesses 10 anos aí, de 2001 até começar o Vila Blues, o que você fez em Botucatu? Cara, eu trabalhei, eu acabei voltando. Eu acabei voltando para a área de marketing, né, que eu não queria, né? E no dia 12 de setembro de 2001, que teve o atentado nas Torres Gêmeas, eu estava lá em Campos do Jordão, começando a fazer o primeiro atendimento de um trabalho novo, de um hotel lá de Campos do Jordão. Não esqueço nunca, porque ia começar a reunião, e aí alguém chamou, e aí ficamos assistindo lá aquela transmissão ao vivo horrorosa. Então, de fevereiro de 2001 até setembro de 2001, eu, na verdade, me dei um tempo. Fiquei conhecendo a região, conhecendo a cidade que eu não conhecia, cachoeiras, fazendo uma network mesmo, conhecendo pessoas e tal. E aí, depois disso, eu voltei para a área de marketing, né? Começou com esse trabalho lá, e aí fiz bastante coisa aqui na região, acabei montando de novo uma agência de comunicação, e foi muito legal. E eu montei o Vila Blues em 2012 por um pouco de rebeldia, na real, saca? Porque eu sou muito louco, velho. Eu não tenho muito limite, sabe? Eu acredito que tudo pode, sabe? Que a gente pode ir muito além daquilo que a gente está acostumado, né? E eu tinha alguns clientes na área de bares, de uma choperia, um bar, enfim. E eles não embarcaram nas minhas ideias, saca? Então, eu apresentei um projeto fechado, né, com começo, meio e fim, e o cara aprovava 10%, 15%. Né? Eu fiquei revoltado com aquilo, falei, pô, cara, não é possível, cara, não é possível. Eu acho que eu tenho que fazer um negócio para provar para mim mesmo que é possível, ou então aceitar que não é possível, que eu estou viajando demais, né? E aí, montar um bar de blues em 2012, no interior do estado de São Paulo, né? Botucatu, que é uma cidade, na época, tinha 130 mil habitantes, cara, uma cidade relativamente pequena. Não é? Fazer um show de blues, uma casa de blues, cara, era uma coisa muito surreal, cara. E eu estava sem grana. A minha vida inteira eu tive sem grana, né? Sempre tive muito esforço e pouca grana. Então, eu transformei o que era a minha agência anteriormente, né, que para a agência era um lugar muito legal, pitoresco, né, porque eu não tinha rua. Para chegar na minha agência, e depois, onde se transformou o Vila Blues, você tinha que entrar num corredor que dava acesso ao estacionamento dos outros inquilinos.
E o imóvel que eu alugava era o fundo, que não tinha frente para a rua. Aliás, não tinha frente para lugar nenhum. Você só tinha acesso por aquele corredor de estacionamento. Então, era bizarro, né? Só que para a agência funcionou legal, porque eu fiz um trabalho bem louco lá no prédio, né? Fiz umas coisas bem criativas. Ficou bem legal. E aí eu falei, onde que eu vou fazer, cara? Eu fui ver preço de imóvel, eu falei, cara, não dá, é muita coisa. E se eu experimentasse, me permitir pensar, né? E se eu experimentasse fazer esse negócio aqui mesmo? E aí foi uma loucura, porque meu irmão, meus filhos, minha esposa, os amigos, minha mãe, falaram, mas você tá louco, cara, que é isso? No fundo, não dá, blues, que blues? Ninguém nem sabe o que é blues. Ah, tudo bem, não sabe, mas é uma oportunidade para saber. Então, aí o checkmate foi assim, mas você não está com grana para fazer esse investimento. Eu falei assim, não, o problema é grana. Não, peraí que esse problema eu vou resolver, deixa comigo. E ficou, né? Eu dei a resposta. E todo mundo ficou achando que você era louco mesmo e pronto, né? Aí o universo conspirou, velho. Aí o universo conspirou, foi o Barba lá em cima, o Robert Johnson lá de baixo, eu não sei, ou os dois. Na semana seguinte apareceu um amigo, né? Na época eu tinha moto e tinha um grupo de motociclistas, a gente fazia umas viagens e tal. E um desses caras falou, cara, você sabe que eu vi que você conhece bastante de blues, cara, e eu gosto de blues pra caramba, mas eu não tenho nada. Eu trouxe um pendrive aqui, será que você não copiava para mim umas músicas e tal? Falei, cara, hoje não dá, porque eu estou com compromisso. Mas você vier aqui na sexta-feira, a gente abre uma cerveja, pode trazer mais de um pendrive, que eu vou disponibilizar para você um monte de coisa, pode ficar sossegado. Aí ele veio, na sexta-feira à noite, trouxe vinho, trouxe cerveja, eu abri uma cerveja ali que eu tinha também e tal, e ficamos falando de blues e passando para ele, né, um pouco da biblioteca que eu tinha, né, de vídeos e de áudios. E aí comentei a ideia do bar. E esse cara eu não sabia, mas esse cara tinha acabado de sair de um banco, né, ele era gerente de um banco, tinha saído do banco, estava com uma grana, querendo fazer algum investimento, e a grana pintou, cara. E a grana pintou, e ele falou, pô, cara, se você aceitar, eu gostaria de fazer parte desse projeto. E eu nem pedi nada, né? E rolou. E aí a gente se acertou. Quando foi o primeiro show, então ele já era meio sócio do esquema, e aí você teve a ideia de fazer quem no primeiro show? Que banda que eu fiz no primeiro show? Primeiro show foi o seguinte, cara. Vai longe esse nosso papo, hein, cara. É o seguinte. Primeiro show, cara. Eu cheguei depois de pesquisar vários nomes, como eu tinha um projeto de identidade visual já desenvolvido, né, pro Vila, e só não tinha o nome ainda. Mas uma das coisas que era super importante para mim era transformar aquele corredor horroroso, porque era um corredor horroroso mesmo, era transformar ele como se fosse uma vila italiana, um vilarejo, né? Tipo e aí programa do Chaves, assim, tipo o programa do Chaves, uma vila, né? Mas eu consegui umas imagens, cara, muito legais de uma cidade lá da Itália, cara, que eu não vou saber o nome, mas é aquela cidade onde tem o vidro Murano. Não sei se a cidade chama Murano mesmo, talvez seja. E eu achei na internet uma sequência de imagens muito legais, cara. E aí eu trabalhei a perspectiva, imprimi aquilo num adesivo e eu envelopei a parede do corredor do Vila Blues com aquele negócio. E estava na busca do nome, aí uma hora eu parei ali, olhei e falei, porra, bicho, é uma vila, né? Por que não podia ser Vila Blues? E aí surgiu o nome Vila Blues. Só que uma banda de um amigo nosso, lá de Sorocaba, inclusive, está aí até hoje, Gil Soldan, eles tinham uma banda chamada Vila Blues, com 2 L's. E eu achei ético, né? Assim como o nosso. Eu achei ético ligar para o cara e falar, a gente é de Botucatu e tal, eu estou montando uma casa de blues, e a gente achava que o nome tinha tudo a ver, a Vila Blues, você se opõe, você não... Como é que é isso para você? Ele falou, não, cara,
se a gente puder tocar no bar, pode usar o nome numa boa, não tem problema. Eu falei, então, só se for na inauguração. Ele pirou, né? E aí o primeiro show do Villa Blues foi com a banda Villa Blues de Sorocaba. Que legal. Pô, que massa Legal, isso. né? Eu sou Demais. mudança, ele vai escutar aí, ele vai lembrar dessa história. Demais, E aí demais. foi, cara. Só que aí vou engatar uma segunda, cara, que é muito importante, porque a gente tem, nesses 8 anos de vida, a gente tem mais de 150 shows internacionais. Já veio... Porque eu fui aí no começo. Eu toquei em 92 e eu fiquei sabendo do Villa Blues porque o Maurício Caramal viu alguém foi tocar, né, no Villa Blues e chegou em Americana contando para o Maurício, que trouxe no ensaio, conheci um lugar assim, a gente podia mandar o material para ver, e no fim deu tudo certo da gente ir. Mas foi assim, eu percebi só por ouvir ele falar na época, sem ter ido aí ainda, que era um lugar especial, porque já tinha acontecido alguns shows internacionais desde o começo, né? Então você fez o primeiro show com a banda Villa Blues, aí depois você já começou a fazer internacional? Então, cara, eu abri na sexta-feira, dias... Preciso confirmar lá no calendário, mas acho que foi no dia 4 ou 5 de agosto de 2012. Um ano depois, se instituiu o Dia Internacional do Blues, no primeiro final de semana de agosto de todos os anos. E a gente inaugurou o Villa Blues no primeiro final de semana de agosto de 2012. Então, no primeiro aniversário do Villa Blues, comemorou-se também o Dia Internacional do Blues. E aí, todo ano, a gente comemora o Dia Internacional do Blues. Isso foi uma coincidência, né? Isso foi um trabalho do Robert Johnson lá de baixo, pode ser, né? Eu podia imaginar que ia ter um Dia Internacional do Blues. E qual foi a primeira atração cara, internacional? Voltando para a atração internacional, a gente abriu na sexta-feira, na segunda eu falei, puta, que legal, foi um sucesso, a casa lotada, a gente apanhou pra cacete. E legal. E essa semana, o que vamos ter? Um olhou para a cara do outro, bom, não sei, vamos ver. Aí eu fui atrás de um cara que eu tinha ganhado, recentemente, eu tinha ganhado um CD de uma banda de blues lá de São Carlos, talvez você conheça, que era o Blues Deville. Neto Rockefeller e a sua turma lá. O Danilo Hansen, Coxa, David Tanganelli na gaita. Era um disco, um CD muito legal. Eu falei, pô, por que não vou ligar para os caras, né? E achei o telefone e liguei para eles na segunda-feira. Liguei para eles e falei, bicho, tenho seu CD aqui, gosto muito, eu acabei de inaugurar uma casa de blues, queria saber quanto ficaria para a gente poder fazer um show de vocês aqui e tal. Você conhece a banda? Eu falei, conheço. Então, cara, é o seguinte, a gente vai estar no Sesc Bauru na quarta-feira, porque eu estou fazendo a produção de um artista internacional lá do B de Chicago, chamado Tail Dragger, cara. Puta, eu tampei o telefone e falei assim... Tail Dragger é um cara. Tail Dragger é um cara. Você lembra do Villa Blues? Tinha uma projeção lá na parede? Eu fazia uma projeção de vídeos de blues na parede do prédio do vizinho. E isso era uma coisa que eu fazia. Eu tinha um projetor que andava a tiracolo comigo, e onde eu ia nos encontros, todo mundo já esperava que eu chegasse lá com o som, o meu notebook e o projetor nas festas sociais. E um dos shows que eu mais passava, porque a galera pirava e eu adorava também, era Tail Dragger, que ninguém conhecia, era um ilustre desconhecido, um cara de Chicago, um cara de 70, na época tinha 78 anos, eu acho. Um cara raiz mesmo, bruto. E quando ele falou que estava com o Tail Dragger pela primeira vez no Brasil, eu desacreditei, né? E aí eu perguntei, passei óleo de peroba na cara mesmo, cara. Falei, quer saber? Mas e quanto custa aí para fazer um show desse cara? A gente acabamos de inaugurar, será que seria possível? Cara, na sexta-feira vai ser day off. A gente vai tocar no Sesc na quarta, tem um outro Sesc na quinta, e depois tem um evento, um festival de blues, não lembro ainda onde que era,
no sábado e no domingo, e depois ele volta para Chicago. E na sexta estava meio de boa. E aí ele falou para mim, cara, falou, bicho, se você conseguir $1.000, eu fecho. Tá fechado. Eu falei na mesma hora. Meu sócio e minha esposa, que estava do lado, fizeram aquela careta. Eu falei, você tá louco? Quando é que você vai arrumar $1.000? Eu falei, não sei, cara, mas eu não vou perder Tail Dragon, eu não vou. E aí a gente fez o show do Tail Dragon, foi sold out também. A casa cabia 120 pessoas, tinha 200, cara. Foi uma coisa surreal. Então, no nosso segundo dia de abertura, segundo final de semana de vida, a gente recebeu o Tail Dragon direto de Chicago, com o David Tanganelli e a turma dele lá. Tocou os com três. O Blues Deville, junto com o Tail Dragon, junto com o José Ruiz Pardo e com agora esqueço o nome do gaitista espanhol. Foram 3 internacionais no mesmo dia. Eu acho que foi perto disso aí depois disso aí que eu fiquei sabendo, porque esse evento aí ficou muito... Chegou longe, fez barulho, né? Meu, tinha gente aqui em Botucatu que falava, não, esse cara é louco, bicho. Você acha que esse cara está fazendo show internacional? Tá nada. Ele é de São Paulo, ele veio de São Paulo, ele deve ter pegado algum sósia de alguém lá em São Paulo. Como é que eu vou achar um sósia de Tail Dragon? Não existe, cara. Cara lá do B de Chicago. E aí o pessoal não acreditava, E era um estacionamento, né, cara? A gente fechava o Villa Blues às 4, 5 horas da manhã, desmontava o bar, e às 9 horas da manhã chegava o primeiro carro do outro inquilino para estacionar lá. E eu fiz um combinado com eles, falei, gente, por favor, vocês podem tirar o carro de vocês até 6 horas? Todo mundo topou. Às 6 da tarde eles tiravam os carros, a gente montava o bar. Foi insano, cara. Foram assim 3 anos e meio. Loucura total. Mas era sensacional, cara. O clima, pô, você chegava no lugar, já era uma iluminação toda pensada, né? Cheio de quadros, tinha aquela casinha de madeira onde tinha o palco, com uma iluminação toda estilizada. Lá atrás tinha tipo um fumódromo, as pessoas iam lá, tinha uma vista ali para um terreno, para aquela parede onde você projetava as coisas. A parte do bar e da cozinha, estilo pub, assim, uma coisa bem, bem estilizada mesmo, né? Sem falar no sabor, né? A comida que você servia para a banda, quando a gente chegava ali para a gente jantar, cara, era sensacional, assim, era tipo... Até hoje, cara. Sensacional, sensacional. Até hoje. A gente faz a comida no dia, na sexta a gente faz a comida da sexta, e no sábado faz a comida do sábado. Não tem sanduíche, pizza, não tem nada, cara. É comida. Mas, viu, deixa eu perguntar uma coisa para você em relação a esse começo aí, né, meu? Quando chega alguém de fora, cidade pequena, e se destaca, as pessoas que se destacavam antes, na cidade pequena, elas ficam com invejinha, dor de cotovelo, essas coisas, né? Os donos de bar de Botucatu não ficaram com invejinha de você, porque você se destacou, assim, começou a bombar? Até hoje, cara. Eu recebo denúncia até hoje, cara. Recebi 2 semanas atrás aqui, que estava todo mundo entrando no Villa Blues sem máscara e estava tendo, como é que é? Aglomeração e as pessoas todas sem máscara. Falei, pô, como é que pode a pessoa ver? Ou ela está aqui dentro e fez a denúncia, não é possível, ou a pessoa está muito louca, né, cara? Como é que ela vai saber se tem máscara ou não tem máscara se ela não está aqui dentro? Mas tive denúncia direto, assim, o pessoal fica puto da vida, cara. Meu sobrenome é desconhecido, não sou de família nenhuma de Botucatu, eu sou só um cara louco que estou a fim de compartilhar aquilo que eu gosto. Então, paulada assim direto, cara, até hoje. 8 anos, paulada até hoje. Eu lembro a primeira vez que eu toquei no Villa Blues, você não me conhecia. Então, a hora que a gente estava descarregando a van, eu tirei o meu tremendão, né? Que é um amplificador. Tá ali atrás, ali, ó. Aqui, ó. Maravilhoso. Vermelhinho aqui. Então, assim, eu tirei o tremendão da van e fui vindo, assim, você falou assim, pô, mas vai dar rolo isso aí, vocês vão tocar o quê? O que é esse negócio, né? Você tava um pouco preocupado, porque você não conhecia o som da banda, você achou que a gente ia torar o pau, e no fim torou o pau mesmo, né? Mas qual que era o lance com a polícia, assim, tinha uma lei do silêncio, alguma coisa? Rolava um estressinho nesse sentido do volume com os vizinhos e tal? Coincidentemente, eu estava num zoneamento comercial, né, no centro da cidade, num zoneamento comercial. E eu tinha do lado, fazendo muro mesmo com o Villa Blues, eu tinha uma clínica de odontologia
que os donos moravam no fundo. E, de fato, o som ali incomodava muito, cara. Mas eu estava dentro da lei. Primeiro que não tinha lei do silêncio, não tinha nada, e eu estava na minha, não estava. E tinha um hotel na frente. A dona do hotel, inclusive, frequentava o Villa Blues. Mas aí essa mulher vizinha lá do dentista, ela tinha assim, algum problema, cara. Eu não sei te dizer, né? Mas ela tinha algum problema. Ela começou a ficar muito estressada, cara, com o som. E aí a gente procurava fazer. Fiz um trabalho de isolamento acústico, mas eu sempre procurava tentava manter um som um pouco mais baixo, mas que não consegui, cara. A verdade é que eu não consegui. O som, a hora que inflamava ali, bicho, que, meu, o pessoal torava mesmo, não tinha como fazer. Eu não fiz isso, não é pessoal, não tinha nada contra a moça, mas tivemos ali cenas assim pitorescas, cara. Ao ponto, tive um show internacional, cara, com o Sax Gordon Beetle, dos grandes nomes do saxofone, do sax atual, conhecido no mundo inteiro. Eu praticamente não consegui assistir o show, porque essa mulher pirou de tal forma, cara, ela pegou o colchão da cama dela, pôs no meio da rua, sentou lá na frente do Villa e não saía. Os carros não passavam, deu um mó BO, cara. Quase no final do show, o marido não tirava ela de lá e a gente não podia chegar perto, né, cara? Ia dar confusão. Ficamos tentando remediar, né? Viatura da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Municipal. E uma situação incômoda, as pessoas chegando para entrar no Villa Blues e ver a mulher lá pirada, e o pessoal começava a xingar. Eu falei, mas essa mulher vai apanhar aqui, Deus do céu. E aí até que alguém chamou a ambulância lá, o SAMU, e o cara do SAMU, a hora que perdeu a paciência, bicho, juntou ela aqui no mata-leão, deu-lhe uma injeção que ela apagou, e aí tiramos o colchão da rua. Eu praticamente não assisti o show, e a mulher surtou e foi lá para frente. Ela Cara, teve um problema psiquiátrico aí, né? Não tem, o Villa Blues não tem nada a ver com isso, né? Ela de fato, ela me processou, né? E eu fui na audiência e o juiz me absolveu, porque realmente, na verdade, o que existia? Existia Ela tinha uma clínica do lado do Villa Blues, ela morava nos fundos da clínica e tinha mais 3 imóveis residenciais, inclusive um em condomínio que ela podia morar, né? E não morava, ela queria morar no fundo da clínica, beleza, mas o Villa Blues, o seu vizinho, estava numa área estritamente comercial, né? Então, perante a lei, não tinha nada que eu tivesse de errado. E depois passou, falo com ela de novo, entendeu? Cumprimento quando vejo na rua, passou. Eu não queria incomodar, na verdade, a pessoa, entendeu? Mas, porra, também era o meu ganha-pão, era o ganha-pão daqueles funcionários, da minha família, das bandas, né? Quer dizer, era uma coisa que estava surgindo, cara, e aconteceu. A gente tentou segurar ao máximo, mas não deu. Vladimir, eu vejo o assunto até então era um assunto histórico, né? A gente fez aí um panorama histórico desde que você era adolescente até chegar aí nos dias de hoje. Depois você mudou do estacionamento para uma casa um pouco maior, reformou e fez um esquema já mais parecido com uma casa noturna, vamos dizer assim. Mas eu queria chamar a atenção um pouco para essa questão do lado humano, né? O seu lado humano, assim, essa valorização que você dá para a cultura blues, trazendo as pessoas pouco conhecidas no mundo, mas que são raízes do estilo. Essa própria preocupação que você teve com essa moça, que por mais que deu problema, você já mostra uma empatia de se colocar no lugar dela, aparecer lá na audiência para dar satisfação e tudo mais. E tem uma situação comigo que aconteceu também, que poucos bares tiveram a compreensão que você teve, e que te rendeu um disco do Jimi Hendrix, Electric Ladyland, inclusive, de presente, que eu te dei de presente. Porque, assim, eu fiquei com dor de garganta e eu ia cantar, era quinta-feira, eu liguei para você e falei, ô Vladimir, eu vou cantar no sábado, aí minha garganta tá piorando. O que eu faço? Ele falou, vamos desmarcar, porque você não pode cantar com dor de garganta e tal, e vamos reagendar isso aí, você vem numa outra data. E super, sabe, você fez isso de uma maneira
que até então, na minha carreira de 10 ou 12 anos que fazia que eu tocava naquela época, eu nunca tinha passado, sempre vinha estresse. Pô, como é que você me avisa assim, em cima da hora? Eu falei, meu, você acha que eu queria ficar doente? Sempre era um estresse. Com você não teve uma gota, né, de estresse, justamente porque essa Lógico. sua capacidade de exercer a empatia, de olhar para o outro, se colocar no lugar do outro, é uma coisa muito interessante. Você deixou de ser o cara que fazia marketing para vender só para uma agência, para ser o cara que emprega o garçom, o barman, o porteiro, as bandas, e que traz diversão para uma cidade pequena, e que traz o artista internacional para ser reconhecido tão longe, que valoriza todo mundo, né? Então você foi se tornando um ser humano muito louvável, eu diria assim, com essa atividade que você exerce no Villa Blues, né? Como que está essa questão? Quantas pessoas atualmente dependem do trabalho do Villa Blues, sem contar os artistas, assim? São mais ou menos 15 famílias de funcionários, né? E mais a minha família, a família dos meus 3 filhos. Então, são 19 famílias que vivem exclusivamente, praticamente exclusivamente do Villa Blues. É muita responsabilidade, cara. É muita responsabilidade, porque a gente, em alguns momentos, a gente não se dá conta do quão isso aqui foi e é importante na vida das pessoas, entendeu? Dos funcionários, da nossa própria família e das pessoas que aqui frequentam e das bandas que aqui tocam. Por isso, cara, nesse momento de pandemia, a gente tem momentos que a gente quase quer esmorecer, saca? Tá tudo muito difícil, cara. E aí eu volto, assisto um vídeo antigo, vejo uma coisa, lembro de um depoimento, e aí me encho de coragem de novo para enfrentar esse desafio, porque isso aqui mudou a vida de muita gente, cara, por incrível que pareça. E eu ando sempre antenado com isso, sabe? Da importância que isso aqui tem na vida das pessoas. E para mim, Rodrigo, não há a menor diferença se o cara saiu lá de Chicago, do Mississippi, do México, de Americana, de Avaré, ou se ele é daqui de Botucatu mesmo, não importa. Porque quem sobe naquele palco sagrado tem talento e cacife para subir naquele palco, cara. E tem o meu respeito e a minha admiração, independente se é nacional, internacional, americana, sul-americana, não importa. Eu tenho um interesse e um respeito pelo ser humano. E isso as pessoas não estão acostumadas, cara. Você sabe disso. Normalmente o cara monta um bar e o bar é só grana, e é só dinheiro, e é só fama, e aí isso corrompe a relação, né? E eu procuro não deixar isso acontecer comigo. Isso é uma constante aqui da nossa família, cara. A gente tem assim admiração pelas pessoas que vêm aqui, seja pelas pessoas que vêm tocar, quanto as pessoas que vêm trabalhar e quanto as pessoas que vêm curtir. Então, estamos fazendo tudo direitinho aqui. Eu mudei o espaço. Hoje eu estou num espaço, cara, de 1.400 metros quadrados. E é gigantesco. E a gente conseguiu, eu mudei o palco de lugar. O espaço agora está... Cada mesa está com 2,5 metros. O limite era 1 metro e pouco de distância. Está com quase 3 metros de uma mesa para outra. Álcool gel espalhado pela casa inteira. Todo mundo de máscara. O palco alto. Não estou deixando ninguém ficar de pé lá na frente. O pessoal respeita pra caramba. O pessoal tem ficado sentado, curtindo o show, né? E eu acho que isso vai contaminando as pessoas, né? A nossa atitude, a nossa postura vai... Eu acho que quem não está afinado com essa coisa acaba saindo fora, não vem aqui no Villa Blues. O cara quer muvuca, quer desrespeito, quer mexer com a mulher dos outros. O cara não vem no Villa, entendeu? Ele não se sente... Não é o seu lugar. Então, eu sempre digo, cara, e é mais pura verdade, que não importa muito mais
quantidade, eu estou mais ligado na qualidade. Isso Tem é uma noites aqui coisa... com 50, só 60 pessoas, cara. só para pegar uma carona no que você falou agora aí, isso é uma coisa que eu sempre tive essa conversa com o Maurício, principalmente, que é mais chegado meu ali do Relíquia, e que é uma coisa que a gente sentia uma grande diferença quando a gente ia para Botucatu, era perceber que a arte estava em primeiro lugar, né? E que a satisfação não estava simplesmente no fato de que as pessoas estavam gastando dinheiro. Existia algo mais por trás da gente estar ali, né? Que era a admiração pela música, o amor que a gente tem por fazer o trabalho. Você faz seu trabalho com amor, a gente também faz. E de certa forma tudo nos emocionava mais, porque a gente sentia que existia essa diferença, né? De forma que, por exemplo, se a gente fosse tocar, tem um bar em Americana que é muito, assim, bem frequentado, vamos dizer assim, e ele traz as bandas também, tem o ambiente, tudo, mas você percebe que o cara só coloca as bandas lá porque ele sabe que aquela banda tem mais público e ele precisa pagar as contas e dos funcionários e comprar mais bebida para abrir na semana que vem. Existe um momento no Villa Blues que você cresce, né? E você começa perceber que se você ficasse só chamando as bandas de blues, talvez isso ficaria um ponto de limite, ia limitar um pouco o crescimento do público. Mas você fez o crescimento e, de certa forma, não se deixou contaminar, que foi exatamente o ponto onde que você pegou aí, que eu achei legal. Existe mesmo um momento do Villa Blues onde, poxa, precisamos chamar a banda de rock, precisamos chamar a banda de pop para poder encher e movimentar mais a casa. Existe esse momento ou nunca houve, foi uma coisa natural? Não, existe um momento. Esse momento existe na vida do empresário, porque eu saí de um lugar de 380 metros quadrados e vim para um lugar de 1.400. Né? Os meus custos multiplicaram por muito. E também, num lugar muito maior, com a mesma quantidade de gente, dava, né? Uma certa brochada, né? Você fala, putz, cara, não foi legal a noite, né? Mas eu superei isso, eu vou te contar uma história que explica bem isso. Assim, o blues está em declínio no mundo inteiro, com exceção, talvez, da Europa. Alguns países da Europa. Mas mesmo nos Estados Unidos, o blues está em declínio. Né? É uma fase, né? Já aconteceu isso outras vezes na história do blues, e nós estamos vivendo essa fase que está em declínio. Então, num determinado momento, eu comecei a perceber que tinha muita gente que ia no Villa, mas não era necessariamente para assistir o show. Né? E eu acabei criando, cara, naturalmente, espontaneamente. Eu criei uma rotina. Não tem um show aqui no Villa que eu não subo, ou eu ou meu filho não sobe no palco. A gente faz um tss, tss, né, no microfone, para as pessoas ficarem quietas. E aí eu falo um pouco a respeito daquela noite, daquela banda, daquele momento que a gente está vivendo. Agradeço às pessoas por estarem aqui. E de uma forma educada e não explícita, mas sim implícita, eu digo assim, fica quieto, porque agora o artista vai tocar. Entendeu? Nós estamos aqui para assistir esse show. Então, eu não falo isso com essas palavras, mas eu estou querendo dizer isso, e as pessoas entendem. E aí, no começo, cara, era eu, minha esposa, meus filhos, os funcionários, acabava uma música, a gente ia lá e batia a palma. A gente foi educando as pessoas. Então, hoje, eu não preciso fazer mais isso. A pessoa sabe aqui, acabou uma música, todo mundo bate palma. Entendeu? Porque é um espetáculo. O cara está lá em cima, a banda está lá em cima, ele tem que ser tratado como o artista. Entendeu? Então, eu acho muito chato, vou em outros lugares, né, onde o cara está esmirilhando num solo, o cara está apresentando um arranjo diferente que ele fez para aquela música conhecida, e a galera está lá naquela muvuca, bebendo, falando alto, nem se ligando. Pô, eu acho isso muito chato. Então, no Villa Blues, isso não acontece, cara. No Villa Blues, as pessoas vêm para cá para curtir o som. E é engraçado, Isso é muito legal. o meu comportamento enquanto artista, eu me tornei muito mais chato
e muito mais exigente para fechar qualquer tipo de trabalho, assim. Por quê? Porque quando você vai tocar num lugar onde o dono da casa ou o próprio público não estão tratando de observar o que você está fazendo, porque tem gente que vai no bar justamente só para ver se encontra uma namorada ou para ficar bêbado. Ele não está nem aí se está tocando alguém ou não. E esse não é o tipo de lugar e não é o tipo de pessoa, no meu ponto de vista, não sendo soberbo, que merece receber a minha arte. Eu acho que Concordo plenamente com você. o seu público e você sempre mereceram isso, de uma forma muito verdadeira e acho que recíproca, porque vocês dão como é que fala? É dando que se recebe. Então você recebe do artista um retorno porque você dá para ele um lance antes, que é essa sensação de ser valorizado, de ser respeitado, né? E o público também sente isso. E acaba voltando porque percebe que é um lugar que valoriza as pessoas e os seres humanos que ali estão. Afinal de contas, né, o meu programa aqui chama Somos Todos Humanos, né? Somos todos humanos, a gente tem sentimento. E esses anseios, que nem cara, eu não toco mais, o Maurício às vezes me liga, pintou um lance aí, não sei o que, a gente tocar em tal lugar. Que lugar? Deixa eu dar uma olhada. Peraí, eu entro lá na página, eu vejo, Não vai não, rolar, né? não quero. Ah, mas vai pagar 1.500. Não quero, eu não quero. Né? Vamos tocar num festival de graça, mas onde as pessoas vão lá para ver a gente. Entendeu? Não é o dinheiro. Não é o dinheiro, cara. O dinheiro faz parte, mas ele não pode ser o objetivo. Eu sempre digo, cara, que o dinheiro ele é um ótimo servo, mas ele é o pior senhor. Porque o dia que ele for o seu senhor, você vai fazer qualquer coisa para ele. E aí, se eu fosse fazer isso, eu já estava fazendo aqui funk, já estava fazendo pagode, já estava fazendo sertanejo. Não tenho nada contra esses estilos, tá? Para deixar bem claro. Mas o Villa Blues é uma casa de blues. Então, o Villa Blues pode tocar blues, pode tocar rock, pode tocar soul, pode tocar gospel até, mas ele não pode tocar outras coisas que não fazem parte desse conceito. E o Villa Blues sempre teve conceito. Tanto é que as coisas mais comerciais que eu fiz, e faço, às vezes até hoje, por conta dessa necessidade, Queen, que é legal pra caramba, tributo ao Guns N' Roses, que não deixa de ser blues, AC/DC, que não deixa de ser blues, Rolling Stones, que não deixa de ser blues. Então, eu estou muito satisfeito de ter conseguido chegar até aqui, sem ter, vamos dizer assim, tendo que apelar, vamos dizer assim, tá? Não é pejorativo. E eu vou te contar, cara, que eu tive uma... Nós já tivemos aqui... cara, o Villa, para mim, realizou sonhos que eu não tive. Porque eu nunca podia... Mas eu nunca me permiti, a verdade é essa, sonhar em ter, no meu palco aqui, um membro do Black Sabbath. E nós tivemos aqui o Vini Appice, baterista do Black Sabbath e do Dio, fazendo um show extraordinário, numa humildade que esse cara tem, cara, uma simpatia, foi uma coisa fantástica. Nunca podia ter imaginado ter aqui o filho do Muddy Waters. E nós tivemos aqui Muddy Morganfield, filho do Muddy Waters, assim como o guitarrista do Muddy Waters também, John Primer, que já veio 3 vezes. Então, eu nem sonhei isso, cara, nem podia imaginar isso. E isso aconteceu. E ele aconteceu, cara, porque o Villa Blues não é meu. O Villa Blues é meu, ele é seu, ele é nosso. Entendeu? Ele é importante para muita gente. E eu acho que o Villa Blues tem que ter uma vida própria, cara. Eu acredito nisso. Acontecem coisas aqui, cara, que eu... Não é pelo Vlad, cara. Não é pelo Vlad. É por causa de todo o contexto. Só pode ser. É um movimento, né? É um movimento aí, você gerou um movimento e esse movimento não vai parar com o seu fim, vamos dizer assim. É isso que você está querendo dizer. Eu acho que vai ser uma coisa eterna, vamos dizer assim.
E, cara, você disse uma coisa que me preocupou, mas no fundo, eu queria saber se você acha que o blues está em decadência porque não surgem novos nomes ou porque a população em geral não ouve blues? Não, a população em geral não ouve blues, cara. A gente está vivendo na nossa humanidade, nessa atual fase da nossa humanidade, numa fase muito superficial, né? A gente está, eu vejo assim, a maioria das pessoas dessa geração e de outras gerações um pouco anteriores, boiando na superfície, né? E ninguém consegue ler um texto com mais de 3 parágrafos, né? Ninguém consegue usar a interpretação do texto, o que é pior ainda, né? E as pessoas não estão muito preocupadas com o que comem, com o que bebem, quanto mais com o que escutam, com o que ouvem, né? Então, eu acho que isso é uma característica dessa fase que nós estamos passando, né? Isso é só uma fase. E o blues, ele tem um chamado de alma, né? Ele conta uma coisa que as pessoas precisam entender, seja de uma forma mental, né? Ou seja, interpretando as letras, o que é mais difícil para nós brasileiros, seja de uma forma sensorial, tocando fundo o sentimento e as emoções das pessoas. E isso, de um modo geral, as pessoas estão mais fechadas. Então, a gente está vivendo essa crise. Tem um outro aspecto também, cara, que o jovem negro norte-americano, ele está se expressando muito mais através do hip hop e do rap do que do blues. Então, naturalmente, existe uma distância maior, né, dessa conexão. Bom, esqueci, depois eu te falo. Bom, tem um cara que faz blues que é branco, que eu ouço bastante, que é atual, que é o Joey Bonamassa, que é um cara que faz um trabalho fenomenal, né? Canta e Um dia eu toca. estava com o produtor aqui, cara, eu vou te contar essa história. Eu recebi aqui, cara, e eu vou com essa história eu vou te matar 2 coisas. Uma a respeito do Joey Bonamassa e outra com respeito à minha pessoa, porque um dos caras que eu vi tocar em vídeo e em áudio que me tocou muito forte, meu, é um cara chamado Vastai Jackson. Esse cara é do Mississippi. Eu conheci ele com uma cantora negra chamada Marva Wright, lá de New Orleans, que eu adorava o som dela, e ele foi guitarrista dela em alguns shows. E, enfim, eu adoro até hoje Vastai Jackson, cara. Esse cara vem a ser embaixador da cultura do grande estado do Mississippi. E esse cara veio aqui no Vila, eu consegui realizar. Esse foi um sonho. Eu queria ter o Vastai aqui, eu consegui trazer ele para um show, e ele veio com um produtor brasileiro, um cara que também admiro muito, guitarrista e amante do blues, produtor. E no final do show, cara, eu acho que nessa noite eu acho que eu tive 70 pessoas. E eu fiquei puto, cara. Fiquei muito puto, cara, mas fiquei puto demais, aborrecido, pensando assim, porque 70 pessoas eu não vou ganhar dinheiro? Não estou nem aí para dinheiro, porque eu sei que show internacional eu perco dinheiro toda vez. Mas eu fiquei puto e falei, cara, esse cara é muito importante, esse cara é muito bom, como é que não tem ninguém aqui, cara? E tinham 70 pessoas. E fiquei aborrecido. Aí eu estava com um amigo na mesa, porque aquela noite eu fiquei na mesa, na frente do palco, assistindo, escutei todas as músicas. O Guilherme, meu filho, que faz toda a produção aqui de som, de luz, de fotos, de vídeo e tal, entrou numa vibe com ele e começou a dar uma entrevista, começou a fazer uma entrevista com ele. E aí a galera foi embora e ficou esse casal de amigos meus, eu, a Kátia, meus filhos ali, todo mundo, e tinha mais 2 ou 3 clientes que ficaram acompanhando a entrevista.
E aí, no final, ele pega um violão, ele é guitarrista, fez um show de blues elétrico. Mas eu tinha chamado uma dupla de amigos aqui que fizeram um showzinho de abertura com 2 violões, tocando blues com 2 violões. E o violão ficou no palco. Aí ele pega assim o violão e ele faz um improviso, ele começa a falar da mãe, do pai, dos avós, lá no Mississippi. E ele se lembra de uma canção e daquele momento que ele estava sentindo ali no Villa Blues, no palco, conversando com meu filho e a gente curtindo. Ele passa a mão no violão e ele improvisa uma música, cara. Essa música está gravada no YouTube, eu vou te mandar, se você quiser, para você escutar o que ele fala. Aí eu não aguentei, aí eu chorei que nem uma criança, porque ele me deu um tapa com luva de pelica, cara, sem saber. E eu fiquei me sentindo uma hora idiota. Falei, cara, você está preocupado o quê? É blues, cara. Blues não é quantidade, blues é qualidade, é outro rolê. E aí caiu minha ficha. Nunca mais eu fiquei chateado quando tinha pouca gente, cara, porque não importa a quantidade, e sim a qualidade. E você falou que você pegou uns caras aí no fim do show para trocar um papo, e sempre era uma, assim, chegava a ser, assim, eu ficava preocupado, porque a gente precisava ir embora, pegar a van para ir para Americana, mas ao mesmo tempo você queria conversar, e aí a gente ficava meio naquela, porra, será que eu vou embora? O cara vai ficar bravo, que a gente não deu ouvido para ele ali, né? Mas na verdade sempre era um assunto muito legal, porque você queria mostrar uns sons pra gente, queria mostrar os caras que vinham tocar e tal. Eu achava muito legal. Por mim, passava, pô, até de manhã, trocando ideia, os fins de semana inteiro, fazendo churrasco, falando de som com você, porque você é uma biblioteca aí de cultura, né, nessa área da música. Eu acho muito legal tudo isso que você traz, não só para mim, mas para todo mundo com quem você conviveu e teve a oportunidade de se relacionar, né? Para fechar a nossa entrevista, Vladimir, eu faço sempre a mesma pergunta para os meus convidados. Você é meu 7º convidado, a gente está na 7ª edição do programa. Eu sempre faço a mesma pergunta e sempre me confundo na hora de fazer Uma a honra, pergunta. viu, cara? A pergunta é a seguinte: Vladimir, o que te faz ser humano? Cara, é saber que eu sou tão falho quanto o meu semelhante e tão cheio de possibilidades como o meu próprio semelhante. Essa capacidade de se colocar no lugar do outro e aprender com os erros e os acertos dos outros e olhar para dentro e ver também as nossas fraquezas e as nossas fortalezas, me dá sempre uma sensação de ser humana. Eu acho que é isso. Legal. É muito comum ouvir as respostas, são todas diferentes. Se você pegar nas outras entrevistas lá no canal, põe no final lá, você vê, eu faço essa pergunta, todo mundo responde uma coisa diferente. Mas acho que gira sempre em torno desse lance que eu dou o nome de empatia, que é se colocar no lugar do outro, né? Quando você, que nem o Joãozinho, que da última entrevista falou assim, se você achar que você tem alguma coisa melhor que o outro, você já não está deixando de ser humano. Você não é melhor que os outros. Você pode ser bom em alguma coisa, mas não é melhor que os outros por causa disso. Todo mundo Não é. tem coisas boas, coisas ruins, e ser humano não é ser perfeito, né? Ser humano é ser isso aí que você falou. Ter um pouco de amor ao próximo, ao mesmo tempo um respeito às diferenças, porque não preciso amar, eu não preciso amar uma pessoa para ser humano. Não é isso que define ser humano, né? Amar é uma coisa que vai além, mas eu preciso pelo menos respeitar as diferenças, né? Isso é muito legal. Eu vejo que você é um cara batalhador, né? Admirável. Eu sou assim muito fã do que você fez. Conhecendo hoje um pouco mais a sua história, posso dizer que você é um cara vitorioso, um cara de sucesso, um cara que quem se espelhar em tudo que você fez, com certeza vai ser muito feliz, de certa forma, porque você colocar a cara a tapa para fazer aquilo que você acredita, correndo riscos e colher fruto desses riscos que você correu, esse sabor é uma coisa que só você sabe, né, cara?
verdade. Bom, estamos de volta aqui. Tivemos um probleminha técnico com a conexão. Estamos aqui com o Vladimir, terminando nossa entrevista. Queria te agradecer muito por esse privilégio aí de poder te entrevistar, viu, Vladimir? É sempre muito legal conversar com você. Sua história realmente me tocou. Eu fiquei emocionado aqui, saber tudo que você viveu para chegar onde você está. É tudo com muito merecimento mesmo, né? Deixa um alô, um salve aí para a galera, quem quiser conhecer o Villa Blues, aonde encontrar na internet e como que vocês estão trabalhando agora aí daqui para frente com essa nova realidade. Tá. Eu queria dizer que a alegria enorme de te rever. Eu não sou de ficar rasgando seda para ninguém, mas se tem uma banda que eu jamais esqueci nesse tempo todo, chama-se Banda Relíquia, e várias vezes eu converso com pessoas que tiveram naqueles shows, e às vezes a pessoa me pergunta quando vai voltar. Eu falei, não, eles vão voltar, não sei quando, mas vão voltar, porque eu confesso que eu vivi momentos ali com vocês detonando no palco, incríveis e marcantes. Gosto muito de vocês, do som, das pessoas, e foi um privilégio te reencontrar aqui e ter batido esse papo com você. O privilégio foi meu, na verdade. Pô, obrigado, cara, valeu. Verdade. Aí, bom, para achar a gente está em Botucatu, a gente está no bairro, né, Rua Major Mateus, e a gente está nas mídias sociais, no Instagram, a gente está no Facebook, a gente coloca toda a nossa programação lá. Eu tenho, nesse momento de pandemia, para poder sobreviver, que abrir mão de alguma coisa. Eu tinha Jameson 150 Rod, em 1951, precisei fazer uma rifa para poder manter esses 9 meses fechado. Não foi suficiente, estou fazendo agora uma outra, já comecei, de um Hot Rod Ford de 1929, que é lindo, super legal. Quem entrar no link vai ver lá no Facebook. É muito bacana. Então, a gente está tentando abrir mão de tudo que é material para poder manter a chama acesa daquilo que realmente tem valor para nós, que é essa possibilidade de poder compartilhar o que a gente gosta com as pessoas que gostam daquilo que a gente gosta. Isso eu tenho dito muito isso. E então, seus ouvintes aí, para você, para todo mundo, quiser entrar lá, eu vou deixar, depois eu vou te mandar um link, eu não sei se vai ter espaço, não é de propaganda não, mas é só para você entender o que o Vastai Jackson fez naquela improvisação para a gente. É um videozinho bem curto, mas aquilo resume todo o sentimento que sempre esteve presente, e naquele momento eu me esqueci dele e fiquei envergonhado, na verdade. Cara, obrigado. Valeu Eu que mesmo. agradeço. Espero em breve estar no Villa Blues como cliente ou como artista, o que for, e te dar um abraço, e no seu filho também, que é muito gente boa, e toda a sua família. Obrigado. Aí. A gente se Eu me vê. interessei muito em Crimson aqui, viu? Vamos lá, vamos tentar fazer um King Crimson ao vivo aí, vamos ver o que a gente consegue. Cara, obrigado mais uma vez aos nossos ouvintes. Esse foi o nosso 7º episódio com o Vladimir, lá de Botucatu, o proprietário, o fundador ali do Villa Blues, uma ideia maravilhosa que vocês puderam acompanhar. E a gente se vê, então, na próxima semana. Lembrando que esse ano a gente está com o programa Somos Todos Humanos, semanal. Toda semana a gente lança uma entrevista. E a partir do ano que vem, vamos trazer um programa quinzenal, porém com mais entrevistados, talvez conversas com 4 telas, pessoas falando sobre temas mais específicos e mudando um pouco a cara do programa, quem sabe até recebendo bandas ao vivo para tocar aqui para gente. Então, vamos ver como é que a pandemia se encaminha para ver como é que o programa vai também mudando, né? E é isso aí. Muito obrigado a vocês, porque somos todos humanos! A little bit of, let's say, a next generation of what I would hear my grandfather
and my grandmother played these kinds of things. Yeah? In Butukatu, I'm so glad to be in Butukatu. You know I'm having such a good time right here in Villa Blue. Made me feel at home. I don't want to leave. Maybe I can come back and play again. Please, 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 bring me back here. Bring me back here. Bring me back here to Butukatu. Yeah, I want to come back, y'all. Play in Villa Blue. Muito obrigado, Villa Blues.